Olá! O objetivo desse vídeo é estudar o capítulo 8 do livro de Daniel, que apresenta a visão que ele teve no terceiro ano do reinado de Belsazzar, no ano de 551 a.C., referente a um carneiro, um bode e um chifre pequeno que profanou o santuário. Esta visão aconteceu 52 anos após o sonho da estátua de Nabucodonosor, e apenas 2 anos após o sonho dos 4 animais do capítulo 7. Essa profecia, aparentemente de fácil compreensão, apresenta uma dificuldade inerente a ela que confunde grande parte daqueles que buscam interpretá-la, pois nela subsistem 2 tempos proféticos, um mais próximo, já cumprido, e outro mais distante, ainda a se cumprir. Isso quer dizer que ela tem uma dupla interpretação, coisa que é bastante comum nos profetas do Antigo Testamento. Os profetas, olhando para o futuro, muitas vezes viam ao mesmo tempo ocorrências de vários tempos ou picos proféticos. Na realidade, muitos desses picos podiam estar separados por vales de grande distanciamento temporal. Este slide ilustra o fato que muitos profetas, ao falarem da vinda do Messias, não fizeram distinção entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, veja esta profecia de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Em Lucas 4, de 17 a 21, vemos parte do cumprimento dessa profecia. Então deram a Jesus o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Observe que ao citar esta profecia, Jesus para na frase apregoar o ano aceitável do Senhor, dizendo que o que havia lido estava se cumprindo naquele dia. Ele não citou a frase, como nós vemos em Isaías, o dia da vingança do nosso Deus. Por que ele não citou? Porque este evento pertence à sua segunda vinda. Nesse capítulo 8 de Daniel, como veremos, Daniel vê um pequeno chifre que será a representação de alguém que vai perseguir os santos, impedir a realização dos sacrifícios diários e profanar o santuário, estabelecendo a transgressão assoladora. Quem será esse personagem? Como mostraremos, este é um dos casos em que a profecia se cumprirá em 2 momentos proféticos. Num primeiro pico profético, a pessoa representada pelo chifre pequeno se cumpriu literalmente depois de 383 anos no rei Seleucida Antíoco Epifanes. Porém, num segundo pico profético, esta profecia ainda está por se cumprir no tempo do fim, na pessoa do Anticristo. É isto que queremos mostrar no decorrer deste estudo. Antes de entrarmos no texto, vamos colocar algum contexto. Em relação às profecias anteriores, a da estátua de Nabucodonosor e a dos 4 animais monstruosos, esta profecia apresenta 2 novidades. A primeira é a menção explícita de que o império que haveria de suceder a Média e a Pérsia seria Javã, ou seja, a Grécia,
Nas outras profecias, não se menciona explicitamente o nome de nenhum império. A segunda é o aparecimento do pequeno chifre a partir de uma das subdivisões do Império Grego, cujas ações constituem o foco desta profecia. Outra coisa digna de nota é que todo o capítulo 8 de Daniel está relacionado com o santuário, ou literalmente, com o santo. Vejamos. Os animais aqui mencionados, tanto o carneiro como o bode, estão relacionados com as atividades do santuário, fato que não ocorre na profecia dos 4 animais, onde aparece o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível, que nada tem a ver com o santuário. Também as 2.300 tardes e manhãs referidas no texto estão relacionadas com os sacrifícios diários do santuário, que deveriam ser oferecidos continuamente, sem interrupção. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para a oferta derramada, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás à tarde, como oferta de manjares, e a oferta derramada como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. Portanto, o termo tardes e manhãs no texto deve ser entendido como holocaustos ou sacrifícios. O texto bíblico que usaremos nesse estudo será uma versão alternativa que preparei para contextualizá-lo ao nosso tempo, mas é importante que você o confira com as versões mais conhecidas. Vamos ao texto. Primeiro vamos ler a parte da profecia que já foi profetizada nos capítulos 2 e 7, apresentada neste capítulo com novos personagens. Vamos ler os versículos de 1 a 8 e de 20 a 22. No ano 3º do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Pareceu-me estar na fortaleza de Suzã, província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Levantando os olhos, vi que, diante do rio, estava um carneiro que tinha 2 grandes chifres, um mais alto do que o outro, sendo que o mais alto cresceu por último. O carneiro dava investida com os chifres para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se de sua força. Ele fazia o que queria, e assim se engrandecia. Depois disso, vi que um bode com um chifre notável entre os olhos vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto diante do rio, e avançou contra ele com grande fúria. Vi-o investir enfurecido contra o carneiro, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres. E não havia força no carneiro para lhe resistir. O bode o lançou por terra e o pisoteou, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Daniel viu, nas margens do rio Ulai, um carneiro com 2 chifres, um mais alto do que o outro. Como o próprio texto afirma, este carneiro
representa o Império Medo-Persa, sendo que a Média surgiu primeiro, depois a Pérsia, que se tornou parte dominante do império, o chifre mais alto. Vejamos o mapa do Império Medo-Persa. Aqui então nós vemos a Média, aqui nós vemos a Pérsia. Para se estabelecer, o Império Medo-Persa teve que investir contra a Lídia, ao ocidente, a Sítia, ao norte, e o Egito, ao sul. Isso também foi representado pelas 3 costelas na boca do urso do sonho dos 4 animais em Daniel 7. Depois, Daniel viu um bode com um chifre notável entre os olhos, que vinha do ocidente sem tocar o chão. Este bode simboliza o Império Grego, e o chifre notável representa Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. O fato dele vir do ocidente sem tocar o chão representa a grande velocidade com que Alexandre fez as suas conquistas a partir da Grécia. O bode investiu contra o carneiro com grande fúria, quebrando-lhe os 2 chifres. O Império Medo-Persa não conseguiu resistir à força de Alexandre Magno e foi tomado por ele no ano de 331 a.C., 220 anos após Daniel ter profetizado esse fato. Alexandre Magno morreu no auge da sua força de uma doença desconhecida, aos 32 anos de idade, no ano de 326 a.C., apenas 8 anos depois de conquistar o Império Medo-Persa. Como não tinha descendente, o Império Grego foi dividido entre 4 dos seus generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, representado nas profecias pelos 4 chifres notáveis, que saíram para os 4 ventos do céu. A área de abrangência do Império Grego é semelhante à do Império Medo-Persa. Aqui vemos sua divisão em 4 partes: os reinos de Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. O Império Seleucida terá sua sede na Síria, por aqui, ao norte de Israel. Note a cidade de Antioquia, ao norte de Jerusalém. Por isso, no livro de Daniel, os reis seleucidas serão chamados de Rei do Norte. Os reis ptolomaicos serão chamados de Rei do Sul. Até este ponto, não existe acréscimo substancial ao conteúdo das profecias dos capítulos 2 e 7, no que diz respeito aos impérios Medo-Persa e Grego. É a partir daqui que se avança na profecia, ao surgir o chifre pequeno, oriundo de um dos 4 ventos ligados à divisão do Império Grego. Vamos ler então os versículos de 9 a 19 e de 23 a 27. De um deles saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Engrandeceu-se até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício contínuo, e o lugar do seu templo foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi 2 seres santos, um que falava, ao qual o outro lhe perguntou: até quando durará a visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora e da entrega do lugar santo e do exército para serem pisados? Ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, e o lugar santo será purificado. Enquanto eu tentava entender a visão, surgiu diante de mim um ser semelhante a um homem. Então ouvi uma voz de homem vinda do rio Ulai clamando: Gabriel,
dá a entender a este a visão. Aproximando-se ele de onde eu estava, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Então me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Enquanto ele falava, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao auge, levantar-se-á um rei de forte personalidade e mestre em solucionar conflitos. Ele muito se fortalecerá, mas não pelo seu próprio poder. Promoverá uma estupenda corrupção e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Corromperá os poderosos e o povo santo. Pela sua astúcia fará prosperar o engano na sua mão. O seu coração se engrandecerá e corromperá a muitos que vivem prosperamente. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana. A visão que tiveste é verdadeira, tu, porém, sela a visão, porque se cumprirá em dias muito distantes. Eu, Daniel, fiquei debilitado e estive enfermo por alguns dias. Depois levantei-me e fui tratar dos negócios do rei. Eu ainda estava espantado com a visão e não havia quem a entendesse. E aqui nós vemos 10 características do chifre pequeno. Vamos estudá-las uma a uma, aplicando-as a Antíoco Epifanes. Só que como Antíoco Epifanes já para nós é um personagem do passado, nós vamos colocar todos os verbos no passado. Primeiro, se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Antíoco Epifanes invadiu o Egito ao sul, a Babilônia ao oriente e Israel, chamada formosura da terra. Aliás, nesse texto aqui, não aparece terra formosa, aparece a formosura, e que nós podemos então dizer a formosura da terra. Olha esse texto de Jeremias que confirma isso. Mas eu a mim me perguntava: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Este termo que aqui aparece, formosa, é o mesmo termo hebraico para terra formosa. Está falando da formosura da terra, que é Israel. Segunda característica: se engrandeceu contra o exército do céu, e lançou por terra e pisou alguns do exército e das estrelas. Antíoco Epifanes exerceu uma desumana opressão sobre o povo judeu. Ele invadiu Israel e tomou o controle do monte do templo em Jerusalém. Arrasou os muros da cidade e matou ou vendeu como escravos os que se opuseram ao seu regime. Destruiu todas as relíquias dos judeus que pôde encontrar. Isso nós podemos encontrar no livro de 2 Macabeus. 1º e 2º Macabeus são livros apócrifos, que nós podemos encontrar ainda na Bíblia Católica. É claro que esses livros não são inspirados, mas eles são históricos e confiáveis. Terceira característica: se engrandeceu contra o príncipe do exército. Antíoco Epifanes mandou matar o sumo sacerdote Onias. Encontramos lá em 2 Macabeus. Em Atos 23:5, nós encontramos esse texto. E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Então, o príncipe do exército nós podemos identificar como o príncipe do teu povo, e que também, por sua vez, pode ser identificado como o sumo sacerdote. Quarta característica: retirou o sacrifício contínuo. Antíoco Epifanes proibiu todo o ritual do templo em Jerusalém, impedindo a realização dos sacrifícios diários.
Quinta característica: lançou por terra o lugar do santuário. Antíoco Epifanes pilhou todos os utensílios de ouro e de prata do templo de Jerusalém e quebrou toda a estrutura que era usada para os rituais ali realizados. Nós podemos encontrar isso em 1 Macabeus. Ele converteu o templo em um centro de adoração pagã, erigindo em seu interior uma estátua de Zeus com a sua própria face, e exigindo que os judeus a adorassem sob pena de morte. Ele degolou um porco sobre o altar sagrado e ordenou que os sacerdotes fizessem o mesmo. Além disso, transformou o templo em zona de meretrício. Tudo isso nós encontramos em 2 Macabeus. Sexta característica: lançou por terra a verdade. Antíoco Epifanes, além de proibir os sacrifícios, proibiu a guarda do sábado, proibiu a circuncisão e destruiu toda a cópia das escrituras que encontrou. Sétima característica: prosperou em tudo o que fez. Antíoco Epifanes foi muito bem sucedido em realizar toda a maldade que estava em seu coração. Oitava característica: se fortaleceu, mas não com sua própria força. Diante de todo o ódio demonstrado por Antíoco Epifanes aos judeus e o desprezo ao Deus de Israel, só podemos concluir que ele agiu pelo poder de Satanás. Nona característica: a duração da transgressão assoladora no santuário seria de 2.300 sacrifícios. Essa profanação no templo, que o tornou impuro para o uso pelos judeus, se chamou transgressão assoladora, ou assolação da desolação. Para ser novamente usado, o altar deveria ser purificado. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias o sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo a expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. A purificação do santuário fazia parte da festa do Senhor, chamada de Dia da Expiação, que hoje é chamado Yom Kippur, Dia do Perdão, pelo povo judeu. Assim está em Levíticos 16, de 18 a 20. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Considerando-se o intervalo de tempo desde o decreto contra o judaísmo emitido por Antíoco Epifanes, que está lá em 1 Macabeus 1, de 43 a 65, um pouco antes de 15 de Casleu do ano 145 do calendário macedônico, que corresponde ao ano 168 a.C., até 25 de Casleu de 148 do calendário macedônico, que corresponde ao ano 165 a.C., quando Judas Macabeus purificou o templo. Isso nós podemos encontrar em 1 Macabeus 4:52, teremos aproximadamente o equivalente a 2.300 sacrifícios, ou 1.150 dias. Há uma certa imprecisão nesse cálculo devido à indefinição do início desse período e das adequações dos calendários lunar e solar. Porque o calendário macedônico era um calendário lunar, enquanto que o nosso calendário de hoje em dia
é solar. Mas a gente chega aproximadamente a 1150 dias, ou seja, 2.300 sacrifícios. A purificação do santuário por Judas Macabeus veio a ser comemorada anualmente pelos judeus como a festa da dedicação, como encontramos em João 10, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. 10ª característica. Foi quebrado sem intervir de mão de homem. Antíoco Epífanes morreu de morte natural em 162 a.C., causada por uma doença desconhecida. Esse fato nós encontramos em Macabeus, capítulo 6, de 1 a 13. Como vemos, o personagem histórico Antíoco Epífanes satisfaz perfeitamente todas as exigências da profecia quanto ao pequeno chifre, e não fica dúvida que a cumpre num primeiro plano histórico. O versículo 16 afirma que a visão das tardes e manhãs se referia a dias ainda muito distantes, o que veio a se cumprir 383 anos depois. Porém, o anjo Gabriel mostra a Daniel que o cumprimento pleno da profecia se daria no tempo determinado do fim. A expressão tempo determinado corresponde à palavra hebraica moed, a mesma usada para as 7 festas do Senhor no capítulo 23 de Levíticos. Sabemos que as primeiras 4 festas estão relacionadas com a primeira vinda de Cristo, e que as 3 últimas com a sua segunda vinda, no tempo do fim. Essa profecia está relacionada com a festa chamada Dia da Expiação, o Yom Kippur, e que no Novo Testamento está relacionada ao Dia da Redenção, na segunda vinda de Cristo. Dessa forma, Antíoco Epífanes se torna apenas um tipo do verdadeiro chifre pequeno, o Anticristo, que ainda deverá aparecer no futuro. Foi o que afirmaram o Senhor Jesus em Mateus 24 e Paulo em 2 Tessalonicenses, ao interpretarem esta profecia de Daniel. Aqui em Mateus 24:14, Jesus nos diz: "E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda." Aqui o Senhor afirmou que o abominável da desolação somente virá depois que o evangelho for pregado em testemunha a todas as nações no tempo do fim. Em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, Paulo nos ensina: "Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus." Aqui Paulo chama o chifre pequeno, que há de vir, como o homem do pecado, o filho da perdição, o personagem que deverá aparecer antes da segunda vinda de Cristo. Continuando, vejamos no texto de Daniel algumas características desse personagem, o Anticristo. É claro que deveremos fazer uma reinterpretação dos eventos e fatos correlatos da profecia à luz do Novo Testamento. Vejamos então agora as características do Anticristo. São as mesmas características. Porém, agora os verbos estão no futuro, uma vez que o Anticristo ainda não surgiu. Se tornará muito forte para o sul, para o oriente e para a formosura.
Em Apocalipse 13:7, nós encontramos assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, realmente, ele vai se tornar muito forte sobre toda a terra. E ele vai também se tornar muito forte contra o povo santo, a formosura, aquilo que está no coração de Deus. Formosura agora significa tanto Israel como a igreja. Em Cantares 2:10 nós vemos assim: o meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Aqui nós podemos ver tanto Israel como a igreja. Em Efésios 5, de 25 a 27, nós lemos assim: Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja é a formosura. Segunda característica: se engrandecerá contra o exército do céu, e lançará por terra e pisará alguns do exército e das estrelas. Aqui em Apocalipse 13, 5, 6, vemos assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, o anticristo há de se engrandecer contra Deus e contra o seu povo. Em Apocalipse 11, 7, vemos assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Então, as testemunhas do Senhor, aqueles que dão testemunho, vão ser perseguidos, vão sofrer nas mãos da besta. Ele vai investir contra ela, ele vai vencer e vai matá-las. Terceira característica: se engrandecerá contra o príncipe do exército. Cristo é o príncipe do exército. Olha o que nós encontramos em Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Em Apocalipse 19:19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quarta característica: impedirá o sacrifício contínuo. O anticristo proibirá a adoração e o culto a Deus. Porque agora, na visão do Novo Testamento, qual é o sacrifício que temos que considerar? É aquele no Templo de Jerusalém? Não. Olha o que está aqui em Hebreus 13, 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha só o Salmo 141, 2. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Ah, que maravilha, irmãos. Olha aqui o que nós encontramos também em Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. E aqui nós vemos que o anticristo há de investir contra alguns do exército, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Quinta característica: lançará por terra o lugar do santuário. Agora nós somos o santuário de Deus. Olha lá o que está em 1 Coríntios 3, 16 e 17.
Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então aqui, quando esse santuário for perseguido e destruído, essa vai ser a grande assolação da abominação. Apocalipse 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. No Tessalonicenses 2, 13 e 4, encontramos isto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Olha aqui agora. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Sexta característica, lançará por terra a verdade. Olha lá o que encontramos em 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A verdade vai ser lançada por terra. O Senhor Jesus diz em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Realmente a mentira vai ser de uma forma muito persuasiva. Sétima característica, prosperará em tudo o que fizer. Em Apocalipse 13:3, nós encontramos assim: toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O anticristo há de prosperar em tudo o que fizer. Oitava característica, se fortalecerá, mas não com sua própria força. Em Apocalipse 13:4, vemos assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, nós encontramos esse texto muito esclarecedor. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nona característica, a duração da transgressão assoladora do santuário será de 1150 dias. Profeticamente, esse período pode ser a representação do tempo da grande tribulação que o anticristo vai trazer para os cristãos e que terá duração limitada. O Senhor Jesus diz assim em Mateus 24, 21, 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. 1150 dias corresponde aproximadamente ao período de 3 anos e meio. Em Daniel 7:25, nós vemos assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que corresponde então a 3 anos e meio. Na experiência de Israel, a purificação do santuário estava ligado ao dia da expiação. Na experiência da igreja, a redenção dos nossos corpos está ligada ao dia da redenção na volta de Cristo. Que maravilha!
Em Efésios 4,30 encontramos assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Em Romanos 8, 22, 23, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 10ª característica: será quebrado sem intervir de homem. Com este texto, então, nós fechamos essa sequência. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Glória a Deus. Para finalizarmos o estudo, vamos ler novamente, com alguns comentários, os versículos finais do capítulo 8. Nos versículos de 23 a 25, nós temos uma descrição notável do anticristo. Quando é que ele vai surgir? Ele vai surgir quando a transgressão tiver chegado a um auge. Aí vai levantar-se um rei de forte personalidade e mestre em solucionar conflitos. Ele não vai ser um especialista em solucionar quebra-cabeças. Não é esse o sentido. É que ele vai ser capaz de solucionar conflitos entre as nações. E é por isso que ele vai se fortalecer. Ele muito se fortalecerá, mas não pelo seu próprio poder. Ele vai ser inspirado por Satanás. Outra característica: ele vai promover uma estupenda corrupção. Não só corrupção física no sentido de destruir, de matar, mas também uma corrupção moral. E será bem sucedido em tudo o que fizer. Olha aqui, ele vai corromper os poderosos e o povo santo. Aqui então nós temos que prestar muita atenção em relação a nós e a igreja. Olha outra característica: pela sua astúcia fará prosperar o engano na sua mão. O engano que ele vai trazer vai ser irresistível. E se nós não estivermos firmes no Senhor, também vamos ser enganados. O seu coração se engrandecerá e corromperá a muitos que vivem prosperamente. Ele vai se levantar contra Cristo, mas será quebrado sem esforço de mão humana por Cristo na sua vinda. Mas não havia quem entendesse a profecia. Não havia quem a entendesse, mas Daniel certamente entendeu, pois Deus lhe deu entendimento em toda visão e sonhos, como está em Daniel 1,17. E o anjo Gabriel lhe explicou a visão. Assim, o assunto dessa profecia se encerra aqui. Afirmo isto porque creio que a profecia que vem a seguir, no capítulo 9, 13 anos mais tarde, não tem relação nenhuma com esta, como fazem alguns estudiosos, gerando grande confusão e desvio. Este capítulo certamente nos oferece muito ensino a respeito do reino do anticristo que está para acontecer em nosso tempo e que precederá a vinda de Cristo. Forte abraço e até o próximo estudo.